ao Santo Espírito a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita grandeza, tem cuidado, guiado e protegido as nossas vidas, que possamos, no nosso viver diário, recebermos a Tua presença. Nesse pequeno estudo, iremos saber se é possível sermos enganados por alguém dentro da igreja, mesmo que este esteja falando a verdade. Deixa aí do seu lado seu azeite. No final vamos ungir. Se o senhor não tem, a senhora providencia para ungir todo o seu lar. Deixa aí também a sua água. Os maiores enganos que existe dentro das igrejas hoje são aqueles que enganam as pessoas falando a verdade. As palavras, as passagens da Bíblia, todas certas, corretas, porque se estes não leem a Bíblia, se estes torcerem algo, eles são apanhados na mentira. E aí é o engano profissional, é o engano de classe, dos falsos profetas, enganar as pessoas com a Bíblia na mão, mesmo que estes estejam falando a verdade. E como podemos descobrir que estamos sendo enganados? Que estes não têm poder algum. É o que nós vamos ver no estudo. Um gerente de um supermercado, quando ele vai gerenciar uma empresa, ele tem meta, tem alvo, metas a bater de vendas. As vendas não podem cair na gerência desse gerente. Então, o seu objetivo é levar a empresa a crescer mais e mais. É bem semelhante os líderes da igreja, os pastores. Quando recebem uma igreja nova, vão para um campo, eles têm alvos, têm metas a baterem. Por mais que estes abrem a palavra, mostram tudo escrito, nos mínimos detalhes, mas as intenções destes é o que o Senhor, que a senhora não pode saber. As intenções destes, mesmo que estejam pregando a verdade,
as quais o Senhor, a Senhora pode conferir, mas as intenções destes é promover o seu ministério, é levar a igreja a arrecadar mais, é fazer das almas mercadorias. Então, mesmo que estes estejam com a palavra de Deus na mão, falando a verdade para o Senhor, para a Senhora, para nós, mas as intenções destes, só o Senhor que pode conhecer. E quando nós pregamos o Evangelho segundo as intenções, com estas artimanhas, com estas malícias no nosso coração, o Evangelho passa a não surtir efeito, não ter nenhuma validade. O Evangelho é neutralizado, torna um Evangelho inútil, mesmo que estes abram a Bíblia e falam as palavras verdadeiras, mas as intenções destes são promover o seu ministério, são segurar o seu trabalho, os seus vencimentos. Em uma empresa, em um supermercado, os gerentes investem nas marcas mais rentáveis, as marcas que mais vendem, como Coca-Cola, sabão Omo, algumas marcas que têm mais saídas. E nas igrejas não é diferente. Os mais visados, os membros mais visados, são aqueles que têm um poder aquisitivo melhor. Estes são os mais visados pelos líderes, pelos pastores. Então as almas estão sendo tratadas como mercadorias para promover estes ministérios, para promover trabalho dos pastores. E como nós podemos conhecer que estamos sendo enganados? Que o evangelho destes consiste somente em palavras, em falatórios. Imagina os senhores, qualquer uma pessoa pode fazer um curso de teologia ou não e pegar a Bíblia e sair evangelizando, dizer que este é o enviado do Senhor. Mas como podemos descobrir que estamos sendo enganados por estes? No livro de Marcos 16, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria para entendermos as suas verdades. Marcos 16, 17 nos fala dos sinais que acompanharão, que deveriam acompanhar os líderes,
os pastores. Estes sinais devem acompanhar aqueles que estão pregando a palavra. Eu já disse aqui, irei reprisar sempre. Imagina os senhores, um membro, 10, 20 anos, 30 anos, alimentando seu pastor, produzindo o melhor para cuidar do seu pastor. E quando este pega uma enfermidade, como tem muitos enfermos nas igrejas, porque eu já disse aqui no estudo passado, que as igrejas, que os membros das igrejas estão pedindo socorro, muitos enfermos, muitos aflitos, muitos depressivos. Imagina o senhor, a senhora, que tem alimentado o seu pastor por muitos anos. E quando o senhor, a senhora, cai numa dificuldade, seu pastor, a oração dele não surte nenhum efeito. Quando o senhor está passando por uma dificuldade de emprego, e quem sabe a oração do seu pastor não surte nenhum efeito, não resolve nada. Aí o senhor, a senhora, pode ver que o ministério do seu líder só consiste em palavras. E para conversar, falatórios, qualquer um pode fazer. Mas na vida de um líder, deve encontrar os sinais. Tiago 5,15. Quando alguém está enfermo, chame lá o pastor da sua igreja. Alguém está passando por uma dificuldade financeira, chame lá o líder, o pastor da sua igreja, e ele vai orar. E se este estiver doente, a oração deste líder, deste pastor, levantará o enfermo. Se este tiver cometido algum pecado, estes serão perdoados. Seu líder, seu pastor, tem estas qualidades, estes sinais são encontrados na vida dos líderes atuais. Então é fácil o senhor, a senhora saber se o senhor está sendo enganado. Por mais que um líder prega a Bíblia, tudo verdade, o que ele está pregando, mas as intenções do seu coração, o nosso Criador sabe que ele está apenas querendo a promoção, que ele está querendo apenas promover o seu ministério. O que eu quero dizer para o Senhor, para a senhora? Ninguém está preocupado com a sua, com a minha, com as nossas almas. Nós é que vamos dar conta das nossas almas. Nós é que temos que cuidar das nossas almas.
pastor não está interessado nas almas. Eles estão interessados nos seus vencimentos. As suas dificuldades, as nossas, nós temos que se virar para resolvê-las, porque ninguém está atrás de favorecer. Senhor, Senhora, nos favorecer em nada. As igrejas estão procurando, os líderes estão querendo saber o que o Senhor, o que a Senhora, o que nós temos para oferecer. Não sejamos enganados. Irei reprisar sempre. Não se apegue a pastor. Não se apegue a placas de igrejas. Não se apegue a rótulos de igrejas. Está aí, grande para o Senhor, grande aviso para nós. Se o Senhor, a Senhora cair em uma enfermidade, a oração do seu pastor de nada adianta. De nada tem adiantado. Se o Senhor estiver passando por uma dificuldade financeira, não conte com as orações do seu pastor. Porque ele pode até orar, mas estas orações, devido às intenções do seu coração, o Senhor não pode ouvir. Porque as intenções dos líderes dos ministérios, digo isso na sua grande maioria, eles não estão nem um pouco preocupados com as almas, em salvar almas, mas em promover o seu ministério, o seu trabalho. E eu irei reprisar tantas vezes: as almas, as quais o nosso Criador entregou a vida para salvá-las, estão sendo tratadas, comercializadas como mercadorias. E o nosso Criador, por mais que estes líderes abrem a palavra, leem as passagens, falam tudo correto diante da igreja, mas as intenções dos seus corações é que o Senhor está vendo, que eles não estão procurando salvar as almas, mas se promoverem a cada dia do seu trabalho. Então, para sabermos se o líder tem as virtudes, os sinais, é só pedir ele para orar por algum enfermo na sua igreja, aqueles que estão desenganados pelos médicos, acamados. Chama o presbítero, chama o pastor da sua igreja, para ver se a oração deste surte algum efeito. Então, meu Senhor, minha Senhora, nós é que temos que cuidar das nossas salvação. Nós é que temos que cuidar das nossas almas, dos nossos familiares. Reprisarei tantas vezes: levantar o nosso altar dia a dia dos nossos lares, para buscar para nós e para os nossos familiares
porque os líderes que estão dentro dos ministérios não estão preocupados com as almas, mas em se promoverem a cada dia. Agora pegue aí o seu azeite e vamos ungir o alto da nossa cabeça. Unja com esse azeite toda a sua família, toda a sua casa, o seu local de trabalho, e verás as bênçãos do Senhor. Abra aí o seu azeite, unja o alto da sua cabeça e a parte de trás. E agora olhe nas suas mãos e vamos fazer a oração. Meu Pai, passa com o teu poder do alto da cabeça deste homem até a planta dos pés, e arranque toda a obra do mal, meu Pai, toda seta maligna que foi mandada para destruir a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida dessa família. Eu repreendo essas armas do maligno na autoridade que o Senhor tem posto em minha vida. Eu digo, sai daí, maligno, abandona essa causa na autoridade que é na glória do Cordeiro. Agora, repita comigo, ponha suas mãos no alto da cabeça, na glória do Santo Espírito, na glória do Cordeiro, na glória do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás e diga, sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai e não volte nunca mais. Receba a paz, a esperança, a comunhão do Santo Espírito no seu viver diário. Os senhores só saberão a autoridade, os sinais que o Senhor pôs na minha vida, é se o Senhor, a Senhora, acompanhar estas orações. Aí os senhores irão ver que as virtudes apostólicas estão no meu ministério para a glória do Altíssimo, e eu não uso elas para me promover, para tirar proveito das almas, as quais o nosso Criador, o nosso Salvador, morreu, derramou sangue e nos salvou gratuitamente para o seu reino. Agora pega aí o seu copo com água. Meu Pai, abençoe a água deste homem, desta mulher. Quando bebermos desta água, que esta água seja a água da vida no nosso interior para a glória do Cordeiro. Vamos participar da água. Senhor, te abençoe e te guarde a você. Todos aqueles que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.